João capítulo 1. No começo a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus, e a palavra era Deus. No começo ela estava voltada para Deus. Tudo foi feito por meio dela, e de tudo que existe, nada foi feito sem ela. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram apagá-la. E a palavra se fez homem e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, a glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Propósito. Tomando esta parte da escritura, a palavra, vamos começar hoje então o propósito. A busca pelo sentido da vida, se ter um propósito, vem indagando muitas pessoas há muito tempo. Um tema para reflexão. Não é o excesso de trabalho que esgota nossas energias, e sim o trabalho sem sentido esgota nossas energias. A busca por um propósito é questionada há milhares de anos. O que é a vida? Qual o sentido da vida? E todos os créditos daqui ao livro Uma Vida com Propósitos, de Rick Ryan. Um livro bem antigo, pouco falado, mas essencial para todos aqueles que se dizem cristãos e comprometidos com Deus. Uma vida com propósitos. Qual é o seu propósito? Muitas vezes depositamos energia em um propósito que é uma carreira, um passatempo, um esporte. Só que todos eles não duram eternamente falando. Então a gente muda a chave da questão. Uma vida com propósito. Qual é o seu propósito? Começar com Deus. Se Deus nos criou, nada mais que Ele saber qual finalidade estamos aqui e por quê. Depois de ter lido o livro, buscado sobre propósito, então, desde o ano passado, lendo esse livro, enfatizado nesse livro, então eu percebo que essa é a grande questão de hoje. Então, muitas missas, muitos missionários tentam dizer sobre o assunto, mas é algo muito importante. Então, o propósito começa com Deus. Ou pela revelação, ou pela especulação. Então, essa busca pelo sentido da vida vem do ser humano. Já nasce, por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? A principal motivo é estarmos aqui nos preparando para a eternidade. Como Jesus diz, haverá momentos que os mortos escutarão a voz do Filho de Deus. E os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, os que tiverem feito mal ressuscitarão para a condenação. Então, a vida é uma preparação para a eternidade. Nos é revelado muitas vezes na Bíblia que somos peregrinos, estrangeiros sobre a terra. Então a vida é uma atribuição temporária. É como se fosse a preparação para a eternidade, algo muito maior. E que nos faz sentido, englobando que a vida é um teste. Deus testa relacionamentos, Deus testa como a gente avalia nossos problemas, Deus testa até o clima em relação a como a gente reage aos problemas, aos conflitos. Então, é um teste. E a vida é uma atribuição temporária e uma incumbência de confiança. Deus nos está confiando algo e Ele quer que exerçamos da melhor forma. Então, hoje, o propósito é esse. Se diz cristão, não cristão, isso é tudo que eu recebi como ensinamento. Então, estamos preparando
para algo muito maior. Deus nos está confiando algo. Então por que estou aqui? Preparar para a eternidade. Porque tal momento da história, tal geração, Deus quis e escolheu que fôssemos dotados para tal geração exercer tal função. Pois Ele nos concede graça para lidar com todos os desafios. Então, tal momento da geração, tal momento da história, então esse é o real propósito, aquele que começa com Deus. E faz muito sentido quando a gente começa a enxergar e aplicar isso na nossa vida, pois o ser humano foi feito para ser eterno, né? Eterno. Foi criado para só esta vida, só o aqui e agora, acabou. Então, criado para ver muito mais, né? Se somos o cerne da criação de Deus, né? Como ele fala, mas a maior importância, cerne, né? Nossa criação, seres humanos, que ele criou. Então, somos para algo muito maior daquilo que ainda não viemos enxergando. Então, esse é o nosso propósito. Primeira coisa é agradar a Deus mediante a adoração. Servir a Deus, muitas vezes servindo aos outros. Ser semelhante a Cristo Jesus. Pois em Romanos nos é dito que, desde o início, sempre foi o plano do Pai reunir a humanidade em torno de Jesus, como uma grande família. E em toda essa foi a missão de Jesus, unir toda a humanidade em torno dele, à semelhança dele. Né? Só que com o pecado no mundo, acabou perdendo essa forma original, por isso Cristo veio. E o quarto propósito é membro da família de Deus, mediante a igreja, cultos, orações. E o último propósito, que é a nossa missão, né? Que é a tal evangelização. Então, independente da crença, saiba que você está aqui para a eternidade. Deus acompanhou o nascimento, toda a criação, todas as pessoas, está em todos os lugares e nele nos movemos, existimos, respiramos, tudo mais. Então, qual o sentido da vida? Comece com Deus. Qual a necessidade de estar aqui? Comece com Deus. Pois nada melhor daquele que o criou para lhe responder. Então, terminando isso, hoje são esses nossos propósitos fundamentados em coisas eternas e não passageiras. Não uma carreira, não uma atividade, mas é fundamentado em uma coisa que é eterna e que dura. Vai além dessa vida aqui agora, mas dura. Vai além. Esse é o real sentido da nossa existência. Essa é a pergunta respondida que vem indagando muitas pessoas, mas o simples fato de começar com Deus muda a chave da questão. Então, esse é o primeiro vídeo aí, ensinando, como eu falo, né? Ensinando, admoestando para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Amém.